A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe sua vida, família e ministério, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Mais uma reflexão da Palavra de Deus. Essa meditação se encontra na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9 em diante, que diz: Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para anunciardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais de toda a concupiscência, de todas concupiscências carnais, que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa palavra, o apóstolo Pedro tinha feito essa observação e nos comparou a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo, povo adquirido para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Essas referências foram as mesmas que Deus citou para o povo de Israel lá no deserto, quando Deus fez aliança com o povo. Queria que o povo fosse um povo exclusivo dele, um povo de Deus, fosse a propriedade peculiar de Deus, fosse um povo, uma nação sacerdotal, mas eles acabaram se desviando por causa das idolatrias. Deus não tolera nenhum tipo de idolatria, não somente as imagens de escultura, que também são ídolos, sim, mesmo mudando o nome para Tulia, Hipertulia e qualquer outro nome. Tudo isso são formas diferentes de falar da mesma coisa. São veneração, adoração, é tudo culto à imagem, é tudo culto a ídolos, é tudo outro culto que não é ao Senhor. E Deus é um Deus ciumento. Deus não tolera. Deus não dá a glória dele para ninguém. E por causa disso, o povo ter se desviado e seguido os Baalins e todos os outros deuses, Deus abandonou aquele povo. E eles sofreram bastante, muito. Foram presos no cativeiro e tal. E Deus, pela sua longanimidade, teve aquela paciência e exortando o povo, chamando o povo ao arrependimento, usando vários profetas, mas eles eram maus, eles eram ignorantes. E preferindo sofrer o castigo que Deus não queria castigá-los, mas eles se obrigaram a receber o castigo por causa da desobediência. Nós também não podemos idolatrar ninguém, nada e nem ninguém. Não podemos idolatrar pastor, não podemos idolatrar cantor, não podemos idolatrar profeta, não podemos idolatrar ninguém. Somente a Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E aqui a palavra de Deus lembra, no versículo 10, que vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia, falando a nosso respeito. Amados, verso 11, peço-vos como peregrinos e forasteiros que vos abstenhais de todas as concupiscências carnais que combatem contra a alma. Essa luta da alma contra o espírito, do espírito contra a carne contra o espírito, é uma luta contra a nossa própria alma. Nós temos vontade de, por exemplo, quem é homem tem prazer de olhar uma mulher, o corpo de uma mulher, e não olhar
é uma luta contra a nossa própria alma, contra o nosso próprio instinto. A nossa vontade é olhar, mas sabemos que aquilo não está agradando a Deus. E a gente abre mão daquela postura que não é correta para agradar a Deus. E aí, Senhor, por tua causa, eu não vou fazer isso que a minha carne quer. Eu não vou proceder dessa maneira que não é agradável a Deus, que não louva a Deus. E dessa forma nós estamos lutando contra a nossa própria vontade, né, contra as concupiscências carnais. E eu dei um exemplo dessa, mas tem diversas. E justamente para agradar a Deus. Nossa fidelidade com Deus vale muito a pena. Nossa integridade diante de Deus, nossa santidade com Deus vale muito a pena. Então a gente abre mão não somente de olhar para um objeto de desejo, uma pessoa de desejo, mas qualquer coisa que não agrade a Deus. Uma vaidade, uma soberba, uma mentira, uma questão de levar vantagens. A gente abre mão de tudo isso por causa de Deus. E o verso 12 nos adverte: tendo o vosso viver honesto entre os gentios, entre os ímpios, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observem. Ou seja, aquela pessoa que gosta de ser certinho, correto, e acaba sendo motivo de chacota, de escárnio, de zombaria de outras pessoas, quando eles vierem falar, né, como se estivesse falando mal, estejam falando bem da gente. É metida certinho, quer ser certinho e tal. Nós temos que ser certinhos, nós temos que ser corretos, não por causa da nossa aparência, mas por causa de Deus, por causa da nossa convicção com Deus, que o nosso bom testemunho venha influenciar outras pessoas a também conseguirem serem certas com Deus, outras pessoas venham nos olhar como um referencial. Eu quero seguir o teu Deus por causa do teu bom testemunho, dos teus bons frutos. Amém? Que Deus venha se orgulhar de cada um de nós. Nós venhamos fazer tudo para agradar a Deus. Que Deus abençoe sua vida, família e ministério. Curta, comente e compartilhe para que esse conteúdo venha chegar a muito mais gente. Deus abençoe a paz.